amigos, bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez vamos falar sobre o ciclo de refrigeração, o básico. Bom, gente, é de suma importância que o profissional da área de refrigeração ele entenda o que significa essas duas palavras, que é muito importante que a gente saiba: refrigeração e climatização. Aqui neste vídeo eu vou estar explicando para vocês o que significa refrigeração e o que significa climatização. Bom, o que significa refrigeração? Refrigeração é um processo de retirada do calor de um ambiente interno para o outro ambiente externo, através do ciclo de refrigeração. Bem, então aqui eu já sei que refrigeração é um processo de quê? De retirada do calor de um ambiente interno para o outro ambiente externo, certo? Então aqui eu tenho diferença de ambiente e também tem diferença de temperatura, certo? Então o ar-condicionado ele trabalha para criar, para produzir calor, certo? O ar-condicionado trabalha para produzir calor. Só que o ar-condicionado ele é composto, certo, de vários componentes. Esses componentes aqui: compressor, condensador, dispositivo de expansão, que é o tubo capilar, e o evaporador. Esses quatro componentes aqui, eles formam o ciclo de refrigeração. Então é de suma importância que o profissional ele entenda o que é refrigeração e o que é climatização, certo? Para quando o cliente perguntar para você o que é refrigeração, aí você vai lá: refrigeração é um processo de retirada do calor de um ambiente interno para outro ambiente externo, certo? E quem faz isso é o ciclo de refrigeração. E quando você conhece o ciclo de refrigeração, você começa a descobrir coisas novas no ar-condicionado. Você consegue ter facilidade em encontrar problemas, em diagnosticar um defeito, certo? Então, tudo através do ciclo de refrigeração. Esses quatro componentes aqui é o que forma o ciclo de refrigeração. Então, refrigeração, resumindo aqui, nada mais é do que retirada do calor de um ambiente interno para o outro ambiente externo, certo? Então aqui tem um exemplozinho aqui que eu estou dando aqui de um ciclo de refrigeração. O ciclo, quando a gente falamos sobre ciclo, é um sistema fechado, certo? Onde tem um gás circulando dentro desse sistema. Nesse caso aqui, o nosso gás ele pode ser o R22 ou 134A, pode ser também o 410, certo? Dentro desse sistema, dentro desse ciclo. Aqui a gente tem, primeiro aqui tem um compressor. Esse compressor aqui, ele faz interligação com o condensador através da tubulação de descarga. Aqui o condensador com dispositivo de expansão faz interligação aqui entre os dois através da tubulação de líquido, certo? E aqui também tem o condensador, aqui tem o evaporador, desculpa. E essa evaporadora ela faz interligação com o tubo capilar também através da tubulação de líquido, certo? E aqui tem a tubulação de... Aqui tem também o evaporador, desculpa. E aqui também tem o compressor, que faz, entre eles, tem a tubulação de sucção, que faz as suas interligações. Ou seja, então no ciclo de refrigeração, eu tenho três principais tubulações, que é o que? Tubulação de líquido, tubulação de descarga e a tubulação de sucção. São essas três tubulações principais, certo? Então a gente tem que memorizar essas tubulações aqui, tá? Para quando a gente for fazer algum tipo de serviço, para a gente poder estar sabendo qual tubulação que a gente possa estar mexendo. Indo aqui mais adiante, então aqui a gente tem climatização. Vou estar dando aqui um breve resumo. O que é climatização? A climatização é a definição dada ao processo de fazer com que um meio ambiente qualquer permaneça numa faixa de temperatura simpática aos organismos biológicos que se quer preservar. Resumindo, é controlar a temperatura selecionada. Então, a climatização é fazer com que um ambiente ele permaneça numa faixa de temperatura determinada, certo? Para confortos térmicos. Nesse caso, a gente tem uma temperatura de conforto térmico padrão, que é entre 20, 21 e 22, certo? Dada aí pelos nossos sindicatos. Então aqui mais adiante tem um resumo de como trabalha o ar-condicionado,
certo? E também explicando um pouco sobre a refrigeração e a climatização. Aqui tem um ar-condicionado, certo? Um split aqui tem unidade evaporadora, aqui tem unidade condensadora, aqui tem um ambiente interno e aqui tem um ambiente externo. Então, refrigeração o quê? Retirada do calor de um ambiente interno para um ambiente externo, certo? Então, quem faz isso é o quê? Quem faz essa retirada do calor é o gás, através do ciclo de refrigeração, certo? E quando eu estou aqui com o meu ar-condicionado ligado nesse ambiente aqui interno, eu quero que esse ambiente ele permaneça numa faixa de 22 graus, sendo que o retorno aqui está 24, o ar-condicionado está insuflando com 14. Ou seja, sempre tem uma diferença de 8 graus de insuflamento para retorno. Então, quando eu quero que aqui chegue a 22 graus, esse set point, aqui tem que estar insuflando com 12 graus. Aqui vai estar retornando com 22, ou seja, vai estar no meu set point que eu selecionei através do controle remoto. Então, essa temperatura aqui ela vai estar sendo controlada. Então, climatização é o que? É fazer com que o ar-condicionado trabalhe em uma faixa de temperatura selecionada, que nesse caso aqui é 22 graus, certo? Aqui tem um ciclo de refrigeração já de uma forma bem técnica, certo? Falando sobre aqui as pressões, que aqui temos as pressões aqui em quilograma-força por centímetro quadrado, que também tem as temperaturas. Aqui a gente tem um condensador, aqui tem sobre as pressões também, certo? Aqui tem o significado aqui das pressões, das ciclos aqui, por exemplo, quilograma-força por centímetro quadrado é unidade de peso. PSI, unidade de pressão. Então aqui é o seguinte, o compressor, como é que funciona o ciclo de refrigeração? Aqui a gente tem um compressor que trabalha succionando esse gás em forma de vapor, ele succiona esse gás que vem do evaporador a baixa pressão e a baixa pressão e a baixa temperatura, e esse compressor aqui ele aquece esse fluido refrigerante, aquece a temperatura e também aumenta a pressão. E vindo aqui pela linha de descarga, em um vapor superaquecido, entra aqui no condensador, onde no condensador está lá na unidade externa, certo? Aqui no condensador entra em contato com o ar exterior, aonde faz com que haja uma troca de calor, onde esse gás aqui, em forma de vapor, ele troca calor com o ambiente interno, ele dissipa calor para o ambiente externo, mudando assim de estado de vapor para líquido, certo? Então ele vem aqui em líquido, pela tubulação de líquido, certo? Sendo que aqui ele permaneceu com a mesma pressão, apenas mudou seu estado, que era aqui na linha de descarga era vapor, e aqui é líquido. Também mudou também a sua temperatura, que está uma temperatura de 85 a 90 graus, e que ficou uma temperatura de 39 a 40 graus, certo? Um líquido morno, um líquido resfriado. E vem aqui, ainda com a mesma pressão, entra no dispositivo de expansão aqui, onde sofre uma queda de pressão e uma queda de temperatura. Vindo aqui entra aqui no evaporador, certo? Aqui no evaporador, através do calor que é gerado no ambiente interno, esse calor entra em contato com o gás, esse gás ele muda de estado. Aqui no condensador ele estava em vapor, foi para líquido. Aqui no evaporador ele mudou de líquido para vapor, aqui no evaporador. Então ele aumenta aqui, quando ele faz essa mudança de estado, ele aumenta a sua pressão, certo? Ele aumenta a sua pressão e também aumenta a sua temperatura, certo? Para o compressor receber novamente o gás em forma de vapor. Então aqui ele mudou o seu estado de líquido para vapor, aqui ele mudou o seu estado de vapor para líquido, certo? Então aqui, se eu fosse traçar uma linha aqui, diria que o que faz a diferença do lado de baixa e de alta, que faz a diferença do lado de baixa pressão e de alta pressão aqui do ciclo de refrigeração é o dispositivo de expansão, certo? E o compressor. Dessa forma que aqui não dá para me traçar uma linha, mas se eu estivesse dessa maneira aqui, daria para me traçar uma linha aqui e eu conseguiria dar a diferença de
lado de baixa pressão para o lado de alta pressão do sistema. Então esse aqui foi um pequeno vídeo aqui mostrando para vocês de uma forma bem simples o ciclo de refrigeração, certo? Aqui não deu para mim poder resumir as características totalmente quais são os tipos de condensador, quais são os tipos de dispositivo de expansão, quais são os tipos de evaporador e também quais são os tipos de compressor, que tem vários tipos de compressores, tem vários tipos de dispositivo de expansão, tem vários tipos de condensador, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam é esse ciclo aqui, ó, se dedicar bastante para estar aprendendo esse ciclo de refrigeração, para vocês estar encontrando defeito em ar-condicionados, certo? De uma forma bem simples e prática. Deixe de se inscrever no nosso canal, vem aqui se inscrever, aperte aqui o sininho em todas, para receber todas essas notificações, todos os nossos conteúdos que a gente posta aqui no nosso canal.